Então, meu nome é Ana Pato, eu sou coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo, que é um museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. É um museu de história que está num lugar de memória, então é importante contar um pouco dessa história para vocês entenderem como esse museu foi criado. Então, ele é criado em 2009. Esse museu é fruto de uma demanda de parte da sociedade civil organizada em torno do Fórum dos Ex-Presos Políticos, que vão exigir ao Estado que esse lugar, onde mais de 40 anos foi ocupado por uma das delegacias mais violentas e truculentas do Estado, que é a Delegacia de Ordem Política Social, que durante duas ditaduras que nós vivemos no nosso país, prendeu, torturou, pessoas morreram nesse prédio. Então, o memorial é criado, e por isso se chama Memorial da Resistência, justamente com essa intenção de que a gente não esqueça o que aconteceu aqui, não esqueça a injustiça, a impunidade e a violência de Estado em dados momentos da nossa história. Então, o memorial surge com essa missão, né? Contar a memória da resistência e da repressão. Como esse museu é um museu que justamente traz a memória das pessoas, nós temos um programa de história oral, né? As pessoas vêm aqui contar essa história de quando elas foram presas, o que aconteceu aqui. Então a gente tem a memória do cárcere. A gente tem um programa que eu considero o programa mais importante desse museu, que é a Educação em Direitos Humanos. Então é um museu justamente para que as famílias venham visitar. A gente recebe um público jovem que vem com as escolas. Então a gente recebe por ano 80 mil, 85 mil pessoas por ano que vêm justamente conhecer essa história. É um convite, de fato, para que os jovens venham, as famílias venham. O nosso público é bastante jovem, então o Memorial tem essa como missão, no seu programa de educação em direitos humanos, transformar um tema que é tão sensível, tão delicado, num tema que a gente possa conversar, né, como sociedade. Então, se você vê esse desenho aqui do meu lado, são alguns artigos da Declaração de Direitos Humanos que a ação educativa trabalha no seu cotidiano. Então, discutindo temas como violência, ditadura, repressão, tortura, liberdade, resistência, democracia. Então, são temas que a gente trabalha cotidianamente. A Declaração de Direitos Humanos ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil é signatário dessa declaração, depois de toda a violência dos campos de concentração, de Auschwitz. Então se criou essa Carta de Direitos, de que teoricamente todos os países deveriam seguir, né? E o Brasil é signatário, mas a gente vem precisando cada dia mais lutar para que os artigos da declaração sejam cumpridos, né? Então, por exemplo, a liberdade de direitos, a liberdade de expressão, não à tortura, não à violência, não ao racismo, que todos sejam vistos iguais perante a lei, né? Pois os direitos humanos ficaram associados erroneamente aos direitos de bandidos, né? A gente já viu muitas essas expressões. E, na verdade, é uma carta de direitos do que a gente gostaria como sociedade, né? Que todos fossem iguais perante a lei. Mas hoje o que a gente tem que discutir diariamente porque isso não acontece, né? Ou isso acontece em alguns países e em outros não, né? E esse museu trata justamente disso, quer dizer, a resistência da população às ações violentas do Estado. Então é um museu que dialoga justamente nessa direção, assim, quando a gente diz não à tortura, que é o que uma das declarações dos direitos, um dos artigos, né?
é justamente a gente poder trazer isso para o nosso cotidiano. Então, o direito à vida, o direito ao amor, o direito a comer, né? Fica claro entender, por exemplo, o direito à alimentação, né? Então, a gente tem um país com milhares de pessoas passando fome, então a gente não está cumprindo esse direito, né? De que todos têm o direito a se alimentar corretamente, né? A insegurança alimentar virou um tema, por exemplo, para a gente entender os direitos humanos e aonde eles não estão sendo cumpridos no Brasil, né? Eu sou formada em comunicação, né? Fiz comunicação social e comecei a trabalhar com produção. E aí virei produtora e produzia grandes exposições de arte, comecei a trabalhar com arte contemporânea, produzindo exposições. E aí eu fui estudar, fui fazer um mestrado em artes visuais e depois fui fazer um doutorado na arquitetura, mas com foco no patrimônio, na memória. E eu comecei a trabalhar com essas memórias da violência de Estado, né? Então, eu cheguei no memorial a partir dessa minha pesquisa, desse meu trabalho, sobre essa relação entre arte e história. Então, eu não venho diretamente do campo da história, porque a equipe aqui do memorial ela é formada por historiadores, mas eu venho nesse olhar para como é que a gente comunica, né, memórias difíceis, como é que a gente espacializa. Então, o que significa fazer uma exposição? Fazer uma exposição significa comunicar conteúdos. E o memorial é um museu, importante dizer, eu sei que é um programa sobre tecnologia também, é um museu audiovisual, em um certo sentido, porque seu acervo é formado por entrevistas. Nós fazemos entrevistas com pessoas que ficaram presas nesse prédio, que passaram por aqui, que contam essa história do período em que elas foram presas nesse prédio. Então, para que a gente não esqueça, sobretudo com esse foco da ditadura civil-militar brasileira, que foi de 1964 a 1985, e o memorial trabalha muito com essa memória, mas é sobretudo uma memória dessa violência, mas é uma memória da resistência. Então, acho que essa é a importância desse museu. A gente pensa no contexto brasileiro, a gente está falando de um povo que resiste, né? E o resistir no sentido da sobrevivência, da luta cotidiana, da luta diária, e é sobre isso que o memorial fala. Então eu convido a todos e todas a virem ao museu. O museu está com um acesso muito fácil, via o metrô, CPTM, na Estação da Luz, sai aqui atrás, pela saída da Sala São Paulo. A gente está na Estação Pinacoteca, nesse prédio que é o antigo prédio do DOPS, né? Então venham aqui conhecer essa memória, essa história. A gente divide esse prédio com a Pinacoteca também. Então a gente está aberto de quarta a segunda, das 10 às 18. O memorial é gratuito, então é só vir e visitar a gente e conhecer esse espaço tão importante para a cidade. Siga nossas redes sociais, então a gente está no Instagram, @Memorial da Resistência SP, a gente está no Facebook, no YouTube, nossos canais do YouTube. No YouTube você consegue assistir parte da nossa programação, as entrevistas com ex-presas e ex-presas estão online para quem quiser assistir. O memorial é um museu sobre militância política, sobre cidadania, sobre a formação política nossa, que tem a ver com conhecimento, né? Então a gente trabalha muito com esse lema de lembrar para que não se repita. Então eu convido todos e todas a virem ao museu.